o vaso do Senhor, né, para trazer a palavra dessa noite, amém? Se você pudesse colocar de pé, vamos orar por esse varão aqui, por esse servo do Senhor, amém? E para fortalecer mais, eu vou chamar o discípulo dele aqui, o irmão Chico, para estar fazendo essa oração pela vida dele. Nossas mãos aqui para esse homem aqui, para esse varão valoroso aqui, que o Senhor Jesus usa ele aqui tremendamente, amém? Pai amado, em nome de Jesus, eu te entrego aqui a vida do pastor Valério, Senhor Jesus, que o Senhor cuida, Pai, e guarda ele, Pai, que a palavra que vem da boca dele que não seja simplesmente, mas que vem direto de ti, Pai, que transborda aqui no meio da tua casa, sobre nossos corações, amém? E é isso que eu te peço, Pai, guarda a família dele, tudo que há no nome dele, Pai, proteja, livra de todos os males, tira aqueles coisas certas do inimigo que tem lançado na mente dele, na mente da família dele. É o que eu te peço, no nome de Jesus, que caia por terra, Pai. E eu te entrego, Pai, ele aqui nas tuas mãos, em no nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Você está com a sua Bíblia aí hoje? Amém. Está com a sua Bíblia? Você pode levantar a sua Bíblia aí bem alto? Aleluia. Levanta a sua Bíblia bem alto. Diga assim comigo: eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Isso aí da pastoreira do Gênesis. Capítulo 26. O primeiro, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos tempos de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas coisas, todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abrão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Quem tem ciência aqui que água é vida? Amém. Água é vida. Amém? Água é um elemento essencial. Quem sabe que o pastor ama Guaraná? Né? Às vezes eu falo até algumas besteiras dizendo: eu vou tomar bastante Guaraná porque eu sei que lá no céu não tem. Né? Mas se não tivesse água, não tinha um Guaraná. Não existe nem um suco, nem um refrigerante, nada que possa ser feito se não tiver o H2O. Amém? Sim ou não? Amém. Porque água é vida. Amém? Água é vida. E é vida para as plantações, é vida para nós, seres humanos, é vida para os animais, é vida em todos os fatores. A ciência diz que o nosso corpo é repleto por água, não é isso? São uma porcentagem muito grande de água em nosso corpo. Então a água está presente em todos os lugares e ela é responsável pela vida na terra. Sim ou não? E é muito importante isso.
Nós que somos produtores aqui nessa região, plantamos algumas coisas, tem alguns produtores aqui profissionais e que se utilizam da irrigação da água para poder produzir produtos nos quais nós vamos nos alimentar deles, sim ou não? As hortaliças, né? As verduras, tudo isso que é produzido vem através do alimento sólido do qual essas plantas se alimentam e também do alimento líquido que é a água. A água tem que ser de qualidade, amém? Glória a Deus. E eu também planto mandioca lá na minha propriedade, é um dos carros-chefes da nossa produção lá. E neste ano nós resolvemos plantar um pedaço novo, uma área nova, uma área um pouco mais em cima. E como a chuva, não sei se vocês perceberam, mas ela parece que se atrasou um pouco, ou então faltou um pouco. Não choveu tanto quanto nós esperávamos, nosso produtor esperávamos para esse ano. A chuva foi um pouco menor que esse ano. Então nós já estamos fazendo cálculos de que nós vamos gastar muito mais com água neste ano, plantando, e nós precisamos estar preparados para que quando vier um período de seca, aqui em Brasília, que é bem severo, sim ou não? De 4 a 5 meses sem chover nada, amém? E parece que cada ano aumenta mais, e é mais quente. E nós precisamos estar irrigando, molhando as nossas plantações. Então, como eu mudei de lugar, eu vou precisar mudar toda uma estratégia, fazer um reservatório de água para poder irrigar essa outra área que eu estou plantando, porque a água é vida. Se eu não fizer isso, com certeza eu não irei colher a contento, amém? E esse lugar, né, é igual a questão das telhas que eu falei para você. Tem um buracão lá em casa que já foi intitulado o buracão. Era para ser um tanque de peixe, mas por anos ele está lá aberto, precisando colocar água nele, e até hoje eu não fiz isso. Então se intitulou Buracão. Quem esteve lá no encontro no JC, a Camp, ficou conhecendo o buracão, amém? Então no buracão onde foi escondido lá o tesouro, né? Amém? E deu um rebuliço gigantesco no evento, amém? Mas foi joia, né? Então todos que percorreram ali o buracão já conhecem o buracão a palmo, né? Palmo a palmo, procuraram palmo a palmo pelo tesouro e só foi achar no outro dia, amém? Mas é nesse lugar que eu pretendo colocar água e dali fazer a irrigação mais no trecho acima. Ou seja, a água ela é extremamente necessária, amém? Glória a Deus. E o que nós vemos aqui nesse trecho que nós lemos de Gênesis 26, nós estamos contando a história de Isaac, filho de Abraão. E Isaac chegou num período em que a terra estava passando por um período de fome muito grande, né? E quando ocorre isso, em geral, ocorre também as migrações. As pessoas mudam de lugar, sim ou não? Se tiver uma seca muito grande em uma determinada região do nosso país, muitas vezes as pessoas mudam, saem dos seus locais para poder estar em locais onde eu possa ter recursos, amém? E geralmente recursos hídricos, recursos de água, que é o mais importante, principalmente para nós produtores, amém? Então nós mudamos, fazemos essas migrações. E nessa época aconteceu isso, houve uma grande fome e Isaac precisava tomar decisões. E o que acontece é que Deus fala para ele que ele deveria permanecer em Gerar, que ele não deveria voltar ao Egito, amém? Isaac obedeceu, e ele vai até o rei dos filisteus, que era o rei, os donos daquela terra, aonde ele estava, mas ele não era proprietário daquelas terras, mas ele estava naquele local. Ele vai até o rei daquela localidade, chamado Abimeleque, e ele pede para ficar ali
né? E aí ele começa a prosperar naquele lugar. Amém? Isaac começa a prosperar naquele lugar. E é interessante que Deus fala para ele, né, que ele se mantenha naquele lugar, que ele não saia dali. Amém? Muitas vezes nas nossas vidas nós nos deparamos com situações, circunstâncias nos quais muitas vezes nós temos vontade de sair do local onde nós estamos. Nós tomamos decisões de sair do lugar aonde nós estamos. Mas primeira coisa que nós devemos fazer é perguntar a Deus se é isso que nós devemos fazer. Se é retornar ao Egito, ou se é prosseguir, ou se é ficar no mesmo lugar. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus, conversar com Ele no nosso secreto, amém? Para que você não seja confundido, vá para o seu secreto, como disse nosso Senhor, vá ao seu quarto, feche a porta atrás de você, e ali você vai conversar com Ele, na sua intimidade, e ali você vai perguntar para o Senhor, o que Ele tem para você? Isso é em muitas áreas das nossas vidas, amém? Nós estamos colocando aqui no caso de Isaac, era esse problema da água, mas pode ser muitas coisas nas nossas vidas, amém? Como por exemplo, uma doença que pode vir atingir a nós ou as nossas famílias, e muitas vezes nós podemos até chegar ao ponto de culpar a Deus porque aquilo aconteceu, amém? E não agradecer a Ele porque ainda está respirando. Temos que perguntar para Deus por que aquilo está acontecendo e o que Ele tem de propósito para as nossas vidas com relação com aquilo que está acontecendo. Se Ele quer que nós saiamos daquele lugar ou se nós permaneçamos naquele mesmo lugar. Aonde é que Ele vai nos prosperar? Amém, glória a Deus, obrigado. O Senhor tem todo interesse em prosperar, Senhor. Mas Ele tem caminhos para nós. Caminhos que Ele já instituiu na sua vida. Porque se Ele sonhou com você, Ele tem propósito na sua vida, amém? Ele tem propósito na sua vida. Como Ele disse lá em Jeremias: antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conheci. Então, se Deus nos conhece antes da formação, no ventre das nossas mães, se Ele nos trouxe a esse lugar, Ele tem propósito nas nossas vidas. E não é propósito de derrota, mas é de vitória. É de vitória. Amém? Cabe a nós tomarmos as decisões corretas. Amém? Então, no caso aqui, Isaac, ele obedece à voz de Deus, obedecendo também o que o pai dele já havia feito, porque o pai dele já tivera há tempos atrás naquelas terras, Abraão, e abriu poços. Por isso que nós estamos falando de água, porque naquela região não é como o nosso Brasil, que tem uma riqueza hídrica imensa. Em qualquer lugar que nós vamos, qualquer baixada que nós vamos, nós vemos a água escorrendo ali, né, para nós podermos nos servir dela. Mas na região, no Oriente, a água não é assim. Há muitas dificuldades de você conseguir água. Você tem que abrir poços profundos para poder conseguir água, amém? E naquela região, naquele tempo, a dificuldade ainda era muito maior. Por quê? Porque não haviam máquinas como nós temos nos tempos de hoje, em que em alguns minutos nós abrimos muitos metros de profundidade de poços.
Naquele tempo tinha que se abrir uma cisterna. Quem conhece uma cisterna aí? Amém? Glória a Deus. A cisterna é um poço um pouco mais largo, onde uma pessoa pode entrar, certo? E vai cavando, cavando e tirando até que encontra água. Eu sempre abençoo um poço que existe na minha casa. Na minha casa eu bebo a água de uma cisterna. E quando as pessoas vão lá, tem aquele filtrozinho branquinho, né? As pessoas dizem, aqui não tem nem aquele filtro de barro, aí tem aquele filtrozinho branquinho. Aí a pessoa não sabe que a água que está ali naquele filtrozinho branquinho, aqueles que você abre, vira um botãozinho lá e a água desce, a água vem de lá do poço a quase 500 metros lá para baixo. E ela não tem tratamento nenhum. Aí eu falo para a pessoa, essa é a melhor água do Brasil. As pessoas ficam um pouco impressionadas. Eu falo, sabe por quê? Porque pelos lugares onde eu tive, nos países onde eu andei, em geral, a água, ou ela é refeita, ela é uma água reciclada, amém? Ela é uma água reciclada, ou para você consumir em certos países, para você consumir, fazer comida, beber, não sei o que, você tem que comprar água. Você tem que ir no mercado e comprar, que é uma água lá, mineral separada, amém? E outra, é ruim, gente. É ruim. O gosto é horrível. Mesmo essa comprada dos mercados é muito ruim. E aí quando eu volto para minha casa que eu bebo, eu chego a parar de frente ao filtro e tomar assim lentamente, como a irmã trouxe aqui. Essa água de Brasília é sensacional, não é? Sim. É maravilhosa. Eu bebo e chego a parar de frente ao filtro para engrandecer o meu Senhor por ter o privilégio de tomar essa água. Amém? Água é vida. Então água vem de um poço. A água vem de um poço que é feito, é uma cisterna, é diferente do poço semi-artesiano, esses que são industrializados, amém? A pessoa entra e tal. Então naquele tempo a dificuldade de se abrir um poço era muito grande. E mesmo porque a água não era fácil. Às vezes a profundidade tinha que ser muito grande. Amém? E nós vamos ver aqui nos trechos posteriores, Isaac abrindo esses poços que o pai dele havia aberto. Amém? A partir do 12, você pula para o 12 agora, versículo 12, diz assim: Isaac semeou naquela terra e o mesmo ano recolheu 100 por 1. 100 por 1 é bom, não? Né? É o que nós temos profetizado sobre a sua vida. Quando você se prostra aos pés do Pai do lugar, nós não estamos falando de dízimos e ofertas, mas quando você coloca o seu coração nesta terra, regada pela água de Deus, você vai receber 100 vezes mais. 100 vezes mais. É muito bom. Então Isaac recebeu muitas vezes mais, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Amém? Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Amém? Então, amados, a primeira coisa que a gente aprende aqui, a sua prosperidade em Deus incomoda. A sua prosperidade em Deus incomoda pessoas. O seu crescimento incomoda o mundo celestial, o mundo
incomoda as trevas, o seu crescimento. Amém? E quando Isaac começa a crescer, ele começa a incomodar os filisteus, que eram os proprietários daquela terra. E então, eles com inveja, eles entulharam os poços que Abraão, seu pai, havia aberto. Amém? Então Isaac teve que reabrir os poços que já estavam dando água, que já estavam prosperando. Nós entendemos que sem água nós não conseguimos produzir nada. E Isaac precisava daquela água para os seus animais, para os seus plantios. Amém? Para tudo. Isaac precisava daquela água. E os poços foram entulhados pela inveja de alguns. A inveja é um sentimento muito ruim. A inveja seca os ossos. E nós vemos, por causa desse sentimento, muitas pessoas mudando de atitudes conosco por conta de um crescimento, por causa de uma prosperidade. Às vezes as pessoas mudam de atitude com você por conta disso. Elas passam a nos enxergar de uma outra forma e passa a gerar isso no coração. Agora, sabe o que é pior? O inimigo é que utiliza desse processo para aumentar tudo isso. Se a pessoa der uma pequena legalidade nesse sentimento, o inimigo vai aumentar em muito isso. Como foi dito aqui em cima do altar, flechas inflamadas do inimigo na mente para potencializar aquilo que ele quer fazer com que nós acreditemos que aquela pessoa é melhor do que você, recebeu alguma coisa a mais, potencializando aquilo que Deus está te abençoando. Amém? Tem outro detalhe muito importante nesse ponto, nesse primeiro ponto, que é Isaac está recebendo uma herança do pai. Amém? Sim ou não? Ele está com heranças que o pai produziu e que ele iria usufruir naquele lugar. Amém? Mas que estavam tentando destruir. Amém? Estavam enterrando aqueles poços. Eu quero que você entenda, no mundo espiritual também é da mesma forma. Quando você tem herança espiritual dos seus pais, quem é aqui filho de cristãos? Filhos de cristãos, filhos de pessoas que já são, minha avó era cristã, minha mãe era cristã e tal, não sei o quê, né? Quando a gente tem isso, tem alguém que orou muito pela gente, orou muito, cuidou muito, pagou preço de oração, e essa herança nós vamos receber, porque Deus confirma essa herança nas nossas vidas, amém? Mas para quando não é assim, que é o caso de muitos aqui, e também é o meu caso, que nós não tivemos essa herança diretamente daqueles que oraram por nós, nós temos uma herança de Deus, amém? Nós temos uma herança direta de Deus, para começar um processo a partir de agora. E esse processo vai se formar e você vai ser a herança de bênção sobre a vida dos seus filhos. Você já está começando agora, você está na caminhada. Quem vai na frente leva muita pedrada, sim, leva sim, mas é o romper de uma família, é o romper de um estado, é o romper de uma situação, para que os que vêm atrás de você, a sua descendência, possam beber uma água abençoada. Uma água abençoada de Deus.
Porque você está abrindo poços. Amém? Mas para quem já tem poços abertos, há lutas também. Como era o caso de Isaac. Ele estava prosperando, tinha tudo, estava crescendo. E a inveja fez com que aqueles homens entulhassem os poços de Isaac, que era do seu pai Abraão. Só que tem um detalhe que Isaac, ele ouviu a voz do Senhor, dizendo que ele prosseguisse, porque ele confirmaria a herança do pai nele. Amém? Então ele tinha que prosseguir naquilo que ele estava fazendo. E aí ele vai e abre o primeiro poço. E os filisteus vão e enterram esse poço. E ele chamou esse poço de contenda. Amém? E ele vai e abre outro poço que estava fechado. E os filisteus, os pastores dos filisteus com os pastores de Isaac começaram a brigar por aquela água, né? Aí ele chamou aquele poço de confusão. E aí ele foi para outro lugar para abrir outros poços. Então ele perseverou abrindo esses poços. Amém? Ele foi e abriu outro poço, no qual esse poço deu água limpa. E esse poço ele chamou de Riadote. Amém? Esse poço, ele representa na palavra lugar espaçoso de Deus. Amém? Lugar espaçoso de Deus. Deus quer te levar para um lugar espaçoso. Quem quer viver no apertado? No arroxo? Contido? É ruim, sim ou não? É ruim. Mas no espaço, se for a casa bem grande, é bom? Né? Se for um local bem espaçoso, não é bom? Bem arejado, não é bom? Deus quer te levar para esse lugar espaçoso, o lugar da presença de Deus. Ele quer te levar a esse lugar. Amém? Então as situações, as contendas, tudo isso são movimentos que desejam fazer com que você não prospere, que você não consiga, não persevere. Porque você vê Isaac lutando em cima de 2 poços. Já era para ele ter desistido e ido para outro lugar. Mas Deus falou para ele: não é para você voltar para o Egito, é para você permanecer no lugar onde você está. Amém? Permanecer no lugar que você é, que é ali que eu vou te abençoar. Amém? É nesse local que eu vou te abençoar. Nesse período, Abimeleque, que era o rei dos filisteus, vendo a prosperidade de Isaac, ele mandou ele sair das terras dele. Ó, pode sair. Né? Vendo tudo isso, vendo essa confusão dos poços e tudo, e não sei o quê, e a prosperidade de Isaac, ele teve inveja e mandou Isaac sair. Isaac não teve outra oportunidade que não ter que sair, amém? E aí ele abriu os poços que os filisteus haviam entulhado. Então, quando Isaac abre esse poço,
que era o lugar espaçoso de Deus, sabe o que ele fez? Ele fez um sacrifício naquele lugar e montou a sua tenda. Isso aponta, sabe para quê, amados? Muitas vezes nós estamos lutando, correndo atrás de uma bênção e até perseverando muito, lutando porque aquela guerra que você está lutando, ela é muito grande e tem passado muito tempo e você tem lutado e não tem visto resultados. A guerra é bem extensa e você tem lutado e não tem visto as vitórias. Mas chega o dia em que você é levado a um poço largo, ao poço espaçoso de Deus. Amém? E sabe, muitas vezes o que a gente faz? Nós nos esquecemos do que Deus fez nas nossas vidas. Nós não damos a devida importância para aquilo que Deus realizou nas nossas vidas. Isaac levantou um altar ao Senhor pelo aquele lugar, pelo aquele poço. E ali ele edificou a sua casa, a sua tenda. Ali ele edificou, porque ali era o local onde Deus tinha preparado para ele. Amém? Então nós devemos perseverar e depois da perseverança exaltar o nome de Deus, exaltar o que Ele fez nas nossas vidas, continuando. Porque se nós retrocedermos, nós vamos estar voltando para o Egito das nossas vidas, um lugar que muitas vezes nós não prosperamos, ou se prosperamos, pode ser um lugar aonde Deus não quer mais que você volte para aquele lugar, não quer que você esteja mais naquele lugar. Amém? Eu conheço muitos irmãos aqui que muitas vezes vêm do norte, do nordeste, outros locais do país, e vêm e trabalham e prosperam aqui, amém? Mas muitas vezes eu vejo os irmãos, quando eu vou conversar com eles, falar assim: não, porque eu quero construir uma casa lá na minha terra, porque eu quero voltar lá para minha terra para fazer tal coisa, sendo que você está vencendo aqui, Deus está te prosperando aqui neste lugar, amém? E muitas vezes, se você saiu de lá, às vezes a coisa já não estava muito boa, sim ou não? Amém. Muitas vezes a gente vê isso, e às vezes é um retrocesso. Pode ser bênção? Pode. Deus é que comanda todas as coisas. Se você precisa ir ou se você precisa ficar, mas você precisa saber de Deus o que Ele tem para você, o que Ele está falando para você. Se é nesse lugar que você está, ou se é no local como onde você estava, que você tem que ir. Mas você precisa ter essa intimidade consigo, amém? Para saber o que realmente Deus tem para você na sua vida. E aconteceu que Isaac abençoou aquele lugar. No 25 ele diz assim: então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Amém? Glória a Deus. Logo em seguida, no 26 em diante, a gente vê Abimeleque indo até Isaac. Eu vou ler para vocês aqui esse trecho, que diz assim: Abimeleque e seu amigo Alstate e Ficol, comandantes do seu exército, saíram de Gerar para encontrar com Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença? E se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente, presta atenção nisso, vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você.
Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Os seus inimigos, o inimigo da sua vida, vai ter que testemunhar que você venceu. Porque você perseverou no Senhor. E você venceu. Os seus inimigos vão ter que testemunhar que você é de Deus. Que você é filho de Deus. Que você venceu. Amém. Aleluia. Você pode ter passado lutas, mas se você perseverar, as pessoas vão vir dizer para você: nossa, você mudou muito. Você mudou muito, irmão. Que bênção que você está. Vai ter que declarar que você é vencedor. Você já é mais que vencedor, amém? Se fosse você, eu levantava a mão assim. Eu quero declarar sobre a sua vida: você é mais do que vencedor, porque você tem Cristo Jesus na sua vida, e Ele já te tirou da eterna trevas para a eterna luz, junto com Ele, amém? Você é mais do que vencedor, mas Deus quer te dar ainda mais. Ele quer te dar 1% ainda nessa terra. As pessoas vão ter que testemunhar que você é um vencedor. Amém? Assim como aconteceu com Abimeleque. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não faremos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e deixemos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Pessoas vão chegar para você e vão dizer: você é abençoado, hein? Você é abençoado. Eu tenho uns pés de mexerica lá em casa. Quem conhece por mexerica? Quem conhece por bergamota? Quem conhece por pocã? É tudo a mesma coisa. Tangerina, né? Eu tenho uns pés de tangerina lá em casa, que quando nós plantamos eles pequenininhos, aí nós juntamos um grupinho de irmãos, fizemos uma volta à volta deles e oramos por eles: Senhor, abençoa esses pés de mexerica. Teve casos da gente tirar mais de 3 caixas de mexerica só de um pé. Isso lá, carregado. Porque Deus abençoa. E porque as pessoas têm que ver que você é abençoado. Deus te abençoa, traz a herança, traz a promessa para mostrar para pessoas, para as outras pessoas, que você anda com Deus e você é abençoado. Amém? Glória a Deus. Então eles fizeram uma aliança. E Isaac deu um grande banquete. E comemoraram, comeram e beberam. Amém? E levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac o despediu e eles foram embora. Amém? Glória a Deus. Foram embora em paz. Amém? O caminho certo nos leva a desfechos maravilhosos em Deus. Os caminhos de Deus nos levam a desfeitos favoráveis nas nossas vidas. Amém? Isaac foi abençoado mais de uma vez. Ele teve a herança do pai. Ele teve a obediência que Deus pediu a ele, ele obedeceu. Ele recebeu as heranças que Deus tinha para ele, a herança que o pai tinha para ele, Abraão. Amém? E pessoas que antigamente tinham inveja dele e queriam destruir, agora pedem aliança para ele. Amém? Certa feita existiu uma mulher que estava à beira de um poço, e ela era samaritana. E um certo homem chamado Jesus chega à beira desse poço e conversa com ela e diz: me dá de beber desta água. E ela diz: o senhor é judeu e homem, por que está conversando comigo?
E Jesus diz para ela que se ela tem sede, que ela pode tomar de uma água da qual ela nunca mais teria sede. E ela desesperadamente pede a Jesus: me dê desta água. E Jesus diz: sou eu quem fala contigo. Jesus está nessa noite com um poço de água transbordante para as nossas vidas. Esse poço não está entulhado, esse poço transborda de água viva. Nós estamos próximos a esse poço. Jesus está de braços abertos, esperando que nós venhamos pedir a Ele desta água que mata as nossas sedes, mas para sempre. Não teremos mais sede, porque temos Ele, né? Jesus, numa festa judaica, também diz: todos aqueles que têm sede, vinde a mim. Amém? As pessoas vêm até Jesus para receber da água da vida. Também acontece também uma situação quando Caleb vai receber a herança das suas terras. E havia uma pequena contenda num pedaço daquelas terras. E ele oferece para quem conseguisse reaver aquelas terras, ele daria a filha dele em casamento. E um primo dessa filha de Caleb consegue ir lutar com aqueles homens que estão naquelas terras, vencer aquelas terras e requerer a mão da sua prima, que é a filha de Caleb, em casamento. Amém? E Caleb concede uma terra para aquele casal. E a filha de Caleb chega para Caleb, vem um jumento e se apia do jumento e chega a Caleb e diz: pai, aquelas terras são secas, eu preciso que o Senhor me dê poços que tenham água, poços com águas superiores e águas inferiores. E Caleb concede aquilo a ela e a abençoa. O Senhor está dando nessa noite não só águas inferiores para você, mas Ele está te dando águas superiores, águas que vêm de um lugar celestial, do trono de Deus, para te abençoar nesta noite. Se tem pessoas que têm tentado entulhar os seus poços, têm tentado destruir o caminho da sua vida, muitas vezes impedir aquilo que tem sido prosperidade na sua vida, querem entulhar os seus poços. O Senhor está te dizendo: ei, eu tenho águas superiores para você. Eu tenho águas superiores para a sua vida. Quem crê nisso? Eu estou dizendo nessa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida: nenhum inimigo, nenhum poder das trevas vai entulhar seus poços. Glória a Deus. Águas de Deus, águas do Espírito Santo, água de Jesus Cristo vão ser sobre a sua vida nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. E muitas vezes, quando nós estamos com os nossos poços entulhados, a dor é muito grande. E nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para nós nas nossas frentes. Aquele propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. E fica muitas vezes tão pesarosos
que nós perdemos as nossas atitudes em orar a Deus, em chegar aos pés dele e em colocar as nossas angústias aos pés do Senhor. E nessa noite ele está dizendo: você tem uma marca, a marca da promessa, e nada pode apagar isso da sua vida. Nada vai tirar essa marca que você tem, que é o Espírito Santo que colocou sobre as suas vidas. Amém? Se tentam destruir-me,